Massa. Boa noite, gente. Quem estiver assistindo depois no YouTube. Essa aqui, então, é a terceira parte, né, da aula de cartografia e sensoramento remoto. A gente pensar um pouco o uso dos mapas, né, e também das tecnologias geoespaciais. Bom, na última aula, a gente ficou bem focado em entender um pouco dos elementos básicos de um mapa, né? E também tentando pensar para que serve, né, a cartografia, para que a gente usa os mapas, certo? Aí acho que a gente pode começar dessa forma, relembrando um pouco do pessoal que está aqui. A Milena estava na aula, mas enfim, a Maria, todo mundo que estava pode opinar. Para que a gente usa um mapa, né? Por que você usa um mapa na sua vida? Pode falar. Bom, Maria, ia falar? Acho que cortou aí, mano. A tá me gente não está ouvindo? escutando. Agora sim. Então, pode ser que aconteça isso mesmo, se cair eu volto. É, eu vi a última aula, né, pelo YouTube, e eu uso para me locomover, principalmente no aplicativo que chama Moovit, que é de ônibus. Boa. Normalmente, o uso cotidiano, vamos dizer assim, até para o trabalho e tal, está relacionado ou à localização, né, que foi isso que a Milena comentou aí no chat, ou ao caminho, que é uma, vamos dizer assim, uma junção de localizações, né? Você tem uma localização de origem e você tem uma localização final. E aí, o que tem entre essas duas localizações é o caminho. Então, normalmente a gente usa um mapa para ver uma localização ou para ver um caminho, né? Agora tem vários outros mapas que a gente pode usar na nossa vida, né? Que aí, bom saber que a Ma assistiu a última aula, né? Porque aí a gente comentou um pouco deles na última aula também, né? Previsão do tempo, um mapa de logística, por exemplo, né? Que é um mapa de caminho, mas que envolve ali também o tratamento de produtos. Os mapas históricos, que eram basicamente para entender como é que é a localização de todas as coisas, né? É um mapa mais básico, assim, vamos desenvolver, falar dessa forma, né? Não é um mapa que tem muitos temas neles, mas que são mapas que servem ali como base para você se deslocar também. E isso há, enfim, 500, 600, 1000 anos atrás, né? Bom, na última aula a gente ficou bem focado, né, em tratar sobre o tema da escala, né? Então eu vou voltar um pouco aqui para a gente pensar sobre a escala. Alguns exercícios que a gente passou foi sobre escala e é isso. Na teoria é até fácil da gente aprender a escala, né? Que é você pensar que todo mapa ele precisa ter uma relação com a realidade, né? O mapa é feito para imitar a realidade, vamos dizer assim. Só que ele não só imita a realidade, como ele reduz um pouco a realidade, né? De nada adiantaria a gente fazer um mapa de uma casa do tamanho de uma casa, né? Para que serve você, sei lá, eu quero pegar uma planta da minha casa para entender melhor como é que ela funciona, aí você vai lá e faz do tamanho da casa, tipo assim, você vai ter que ficar olhando e passando pelos corredores, sabe? Assim, não faz muito sentido. Então a gente reduz a realidade tentando manter sempre uma relação de proporção. Então, a palavra-chave aí da escala cartográfica é proporção, né? E essa proporção tem uma regrinha para a gente ir pensando sobre a escala, né? É sempre uma relação entre a medida no mapa e a medida na realidade, certo? Tem duas formas que o mapa mostra isso para a gente, com a escala gráfica e com a escala numérica, né? E as duas formas estão falando para a gente uma proporção entre uma medida no mapa e uma medida na realidade, certo?
Na escala gráfica, essa barrinha fala a medida no mapa e a informação que vem logo em cima dela, a medida na realidade. Né? Normalmente, essa barrinha tem 1 centímetro e ela quer dizer que em 1 centímetro tem tantas, enfim, tantas proporções desse centímetro na realidade. Né? Então, aqui ele já fala a informação em quilômetros. Então, ele diz que em 1 centímetro a gente tem 1,5 quilômetros, né? Como a gente adivinhou na última aula aí, porque esse 3 aqui seria para 2 centímetros. E aqui embaixo a informação está errada, né? Seria 150 mil. Mas ele fala que uma medida no mapa tem a ver com 150 mil daquela medida na realidade. E aí pode ser centímetro ou qualquer outra coisa. Só tem que manter a mesma proporção, vamos dizer assim, né? Então é basicamente isso aqui. O denominador ali, porque é uma divisão, a escala, né? Se vocês forem pensar, é uma divisão. O denominador seria a área real, que no caso aqui é esse 50 mil, vamos dizer. E o numerador seria a área no mapa. Tudo bem? Então, nessa escala, 1 para 50 mil, a gente tem que o mapa foi reduzido 50 mil vezes em relação à realidade. Certo? Então, se você tiver 1 centímetro nesse mapa e você medir lá no mapa 1 centímetro, aquele 1 centímetro representa, na realidade, 50 mil centímetros, né? Aí a gente pensa, como é que eu sei quanto que 50 mil centímetros é em quilômetros? Aí é uma segunda parte que envolve matemática, né? E que dá para a gente entender bem por essa figura aqui embaixo. Se você tem uma informação em centímetro, né? Você, para descobrir quanto você tem dessa mesma informação em quilômetro, é só você dividir por 10, né? E de acordo com essa métrica aqui, né? Então, você vai dividir por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tudo bem? Por exemplo, 1 metro, se você escrever aqui, ó, o número 1, ele representa em centímetros, né? 100 centímetros. E aí, por quê? Você foi para a direita aqui no caso. Então, você multiplicou por 10, né? 1 metro é 1 vezes 10, 10 decímetros, né? 10 vezes 10 de novo, 100 centímetros, né? E aí, vezes 10 de novo, seria 1000 milímetros? Sim, 1 metro é igual a 1000 milímetros, né? Se você fizer o inverso, é a mesma coisa. Então, você vai pegar 50 mil centímetros, né? Nesse caso aqui, e dividir ele por 10, 6 vezes. Tudo bem? Então, 50 mil dividido por 10 vai dar 5 mil. 5 mil dividido por 10 vai dar 500. Opa, 50 mil centímetros é a mesma coisa que 500 metros? Sim. 500 metros dividido por 10 de novo vai dar 50 decâmetros. 50 decâmetros dividido por 10 vai dar 5 hectômetros. 5 hectômetros dividido por 10 vai dar 0,5 quilômetros. Tudo bem? Então, 1 centímetro nesse mapa de escala 1 para 50 mil, ele equivale, na realidade, a 500 metros ou 0,5 quilômetros. Beleza? É importante sempre se atentar à unidade métrica, porque nas provas eles pedem para vocês, normalmente, responder em tal unidade métrica, né? Então, ele fala quanto que 1 centímetro representa na realidade em quilômetros. Se você for colocar lá qualquer informação que não seja 0,5, você errou, né? Porque aí você vai falar, não, mas é que eu estava falando que representa 500 metros, por isso que eu coloquei lá 500, né? Não, mas aí eles vão entender que é 500 quilômetros que você colocou. Então, eles sempre pedem a medida, né? A unidade métrica que eles querem que você coloque ali a informação da escala. Bom, e aí para a gente já começar uma enxurrada de Mafalda, né, nessa aula, ela diz um pouco o que a gente quer falar sobre a escala, né? Ela fala aqui com o ursinho dela, né? Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que ele é tão bonito? Porque é um modelo reduzido, né? O original é um desastre. Então ela está querendo, enfim, brincar um pouco com essa ideia
de escala também, né? De reduzir o mundo para transformar ele num modelo para a gente falar sobre, né? O original mesmo é uma outra coisa, não tem nada a ver com esse. Tudo bem, gente? Essa parte de escala ficou bem para vocês? Então, eu assisti a... Tá me ouvindo? Sim. Eu assisti a aula e eu sou bem topeira em conta, né? Então eu tentei fazer os exercícios, mas eu acho que é mais fácil eu acompanhar com vocês ao vivo para eu entender um pouco melhor. Mas eu assisti e tentei fazer. Boa, a gente não chegou nos exercícios ainda, tipo, mas a parte teórica, vamos dizer assim, teoricamente, deu para entender para que serve a escala, Ma? Sim, sim, super. E a Milena fez os exercícios também. E aí encontrou dificuldade ou Eu senti dificuldade nessa parte da escala numérica. A escala gráfica ela é bem facinha. Agora, a escala numérica, acho Uhum. que eu senti mais dificuldade. Beleza, que é um pouco aquela questão da regra de três, né? A gente tem, vamos dizer assim, três informações que a gente conhece e falta uma. E aí a escala numérica sempre vai estar trabalhando com isso, mas a gente tenta treinar nos exercícios. Beleza? Vamos seguir em frente. Então aqui, uma planta é uma escala grande, né? Com grande detalhe. Uma carta, né, já diminui um pouco o detalhe, ela consegue pegar uma área mais ampla, mas ainda assim dando uma série de informações interessantes no mesmo mapa. E um mapa mesmo, né, quando a gente tem detalhes menores e aí uma área de abrangência maior. Bom, a gente falou também na última aula sobre orientação, né? E aí depois todo mundo consegue decorar melhor, mas essa aqui é uma rosa dos ventos, que fala um pouco sobre os pontos cardeais. A gente, na última aula, falou até sobre os pontos colaterais também, né? No caso, o Nordeste, o Sudeste, o, o Sudoeste e o Noroeste, né? Enfim, esses pontos cardeais, eles têm outros nomes também, vamos dizer assim, sinônimos, né? Quando a gente fala, eu estou na parte ocidental, a gente quer dizer que a gente está no oeste, né? A mesma coisa, sinônimo. Eu estou aqui na parte boreal do país. É a mesma coisa que você falar, eu estou aqui no norte do país, certo? Bom, e aí a gente entra numa parte interessante da aula, assim, né? A gente está vendo várias regrinhas, né? A regra da escala, a regra da legenda, a regra da orientação. O mapa, ele é cheio de regras mesmo, né? Mas aí temos um fulano aí que chama Juan Torres Garcia, que em 1943 quis provocar um pouco a cartografia geral, né? Ele é um chileno e aí ele fez esse mapa, que algumas pessoas até tatuam esse mapa. Vocês já chegaram a ver esse mapa, Maria e Milena? Eu Já já sim, vi. já vi algumas vezes. Boa. Esse mapa, ele está correto, gente? Tem algum problema com ele? Ele tá ao contrário. Boa. E aí, Má, tem alguma coisa de estranha, além de estar ao contrário? Então, acho que ele dá mais evidência para o sul, né? Boa. Tipo, como se ele fosse falar que é um pouco. Tipo, a gente pode ver desse ângulo também, né? Não precisa ser sempre do jeito que tá colocado no mapa original. Sim, sim. É, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado, né? Do normal, do nosso normal, vamos dizer assim, ele inverte a lógica da coisa, né? Até o ponto da gente falar, esse mapa está ao contrário, esse é o problema dele, vamos dizer assim, né? Bom, mas aí eu tenho aqui uma réplica, tá meio suja porque faz muito tempo que eu não dou aula, né? Vocês estão conseguindo ver Sim. a minha imagem aqui? Bom, Deixa ele bem na é sua uma... frente, Iago. Deixa ele bem na sua frente, senão ele vai sumir. Vai pro fundo, sabe? Tá, beleza. Então, opa, ele tipo vira uma lua nova.
Esse aqui é uma réplica melhor ainda do mundo, né? Porque ele está, vamos dizer assim, tentando representar as 3 dimensões. Gente do céu, nunca mais usei esse fundo do Zoom. Mas, enfim, quando a gente pensa, né, no mundo, eu não sei vocês, mas eu penso numa bola, né? E aí, quando a gente tenta reduzir o mundo, a gente tem várias opções, mas essa aqui é uma forma muito interessante porque é quase que muito fiel, assim, né? A representação é uma bola, certo? O mundo, mais ou menos, né? E não é um quadrado, não é plano, né? Igual as pessoas pensavam antes, e algumas doidas ainda continuam pensando. E quando a gente pensa numa bola, né? Ela não tem lado, certo? Tipo, você já viu alguém falar, pega tal fulano foi dar um chute na bola, ele chutou na parte de baixo da bola ou na parte de cima, né? Tipo assim, qual que é a parte de cima, qual que é a parte de baixo, né? Não tem muito isso. Eu fico lá falando com meus alunos, né? Não tem esse lado assim, de cima, de baixo. Então, justamente o que o Torres Garcia quis provocar foi isso, né? O mundo não tem essa de cima e embaixo, né? Ele tem, na verdade, pessoas tentando reproduzir o mundo e assim colocando as suas ideologias sobre ele, né? Então, a gente ter visto o tempo inteiro o mundo e o nosso continente, vamos dizer assim, com o sul para baixo e o norte para cima, isso é uma construção política, né? E é uma construção tecnológica também, porque foram os europeus que começaram a dominar esses instrumentos e, a partir da globalização, massificaram a ideia de que a Europa está no centro e acima de todos no mundo, né? E que os países do sul estão embaixo. O que o Torres Garcia fez foi justamente inverter um pouco essa lógica, né? De que a gente estaria muito destinados a ser capacho da Europa se a gente ficar pensando que o nosso continente é daquele jeito, né? Pelo contrário, ele pode ser justamente com o Polo Sul para cima. E aí a gente pensar qual é a nossa política, quais são as nossas ideias, né? O que é você seguir o Sul e não seguir o Norte, né? Ele está provocando um pouco. E aí tem uma tirinha da Mafalda, né? Que é argentina, vamos dizer assim, porque pelo menos o pai dela, o Quino, que infelizmente faleceu em 2020, né? Ele é argentino. Ela diz aqui pra gente, né, conversando com o pai dela, onde nós estamos? Aí ele, aqui, olha. Daí ela, mas então a gente está de cabeça para baixo? Puxa vida, acho que de hoje em diante eu vou me sentir muito mais apegada a esse chão. E aí ela vai conversar com um amigo dela, não lembro o nome dele. A gente vive de cabeça para baixo? De onde foi que você foi tirar essa bobagem? Aí ela, é só olhar o globo terrestre. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima e nós de cabeça para baixo. Daí ele, que absurdo, dela é nada. Você não vê que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? Aí ele, isso que prova dela, que ficando de cabeça para baixo as ideias da gente caem, né? É uma provocação também com essa mesma ideia de representar a parte sul do mundo, né? Como se estivesse embaixo ou de cabeça para baixo, como a Mafalda diz. Bom, e é interessante a gente pensar que toda a cartografia que a gente teve contato, então, ela é uma cartografia europeia, e mais do que europeia, eurocêntrica, né? Coloca a Europa como se fosse o centro de tudo. Enfim, infelizmente a gente continua, né, nessa mesma lógica, visto que, por exemplo, quase todos os mapas que a gente acessa para trilhar os nossos caminhos, vamos dizer assim, eles são do Google, né? Enfim, não sei vocês, mas mesmo eu que sou geógrafo, dificilmente acesso um outro mapa que não teve nada a ver com o Google, vamos dizer assim, né? E o Google é uma empresa americana que está colocando as suas intenções ali, a sua política, as suas ideias. Bom, e vai saber qual é a próxima ideologia que a gente vai começar a acreditar, né? Por exemplo, essa de que a Europa está no centro e está no meio de todos. Enfim,
há várias outras cartografias no mundo, né? Os povos africanos, os povos orientais, né? Principalmente os árabes, eles sempre desenvolveram muito a cartografia. E é interessante que nesse desenvolvimento da cartografia, ele é um desenvolvimento também das próprias pessoas, né? Porque em várias filosofias orientais, a natureza ela não se separa da gente, né? Então, você mapear a natureza, você tentar mapear a natureza, você tentar mapear você mesmo, né, no mundo. E tem vários exemplos interessantes. Eu estou com um material aqui que eu posso compartilhar com vocês que fala um pouco sobre todas essas diversos exemplos, né, que a gente já teve de cartografias africanas e orientais no geral, né? Depois eu passo para vocês, beleza? Mas como a gente tem que fazer um vestibular e esse vestibular é completamente baseado, né, na ideia eurocêntrica da coisa, a gente continua aqui para entender e se orientar um pouco nesse mundo como ele foi nos dado, né? Bom, eu trouxe um pouco essa imagem para a gente pensar nas ideias dos continentes, que eu acho que são as grandes referências para a gente se orientar no mundo, né? A América do Norte, enfim, a América Latina, que é a América Central e a do Sul juntas, Europa, África, Ásia, Oceania, todos esses continentes têm subdivisões, né? Não é só a América que tem essa subdivisão, a Europa tem uma divisão básica entre Europa Ocidental e Oriental, a Ásia também, né? O Sudeste Asiático, ele reage de um jeito, tem o Oriente Médio, né? O Sul da Ásia e o Norte ali, basicamente bem frio, né? Que é ocupado quase que todo pela Rússia. A África tem várias divisões também, algumas delas divisões europeizadas, né? Que foram impostas, a maior parte delas. Por exemplo, a divisão dos países, né? Ela foi imposta pela Europa no processo de independência dos países ali. E tem algumas divisões regionais, vamos dizer assim, mais naturais, vamos dizer assim, a parte do deserto, né, que é a parte do meio do continente ali, do meio para o norte, né, que é o deserto do Saara. No Trópico de Capricórnio também tem um outro deserto grande, que é o de Kalahari. A África tem a parte árabe dela, vamos dizer assim, o norte, que vocês vão ter até, dando um spoiler, uma aula aí sobre o Oriente Médio, como é que está a situação ali, envolve um pouco o norte da África, porque ele é árabe, justamente. Enfim, tem o Sub-Saara, né? A África subsaariana, vamos dizer assim, perto de onde está escrito Equador ali, que são países bem pobres, né? O caso da Nigéria, que é um país que está com uma urbanização muito avançada, enfim. Tem várias divisões, né, para a gente ir aprendendo aí. A divisão dos oceanos também, Índico, Atlântico, Pacífico, como que, vamos dizer assim, o Oceano Atlântico é mais próximo da gente, mas como que o Pacífico e o Índico têm tido cada vez mais importância atualmente por conta do desenvolvimento da China, né? Enfim, várias questões para a gente pensar. E todas elas levam a essa ideia mais técnica, vamos dizer assim, de como é que a gente consegue representar o mundo, né? Eu peguei aqui o globo para mostrar para vocês, né? É muito difícil a gente conseguir demonstrar o que é 3 dimensões em 2 só. Por isso que a gente faz aqueles bonequinhos de palito, né, para representar os humanos, porque é realmente difícil você transformar 3 dimensões em 2 só, do papel. E aí, para isso, tem as projeções na cartografia, né? São 3 tipos de projeções mais utilizadas. A cilíndrica, que é essa que vocês estão vendo na esquerda, a projeção cônica e a projeção azimutal. Elas têm bastante diferença entre elas, né? A projeção cilíndrica, ela pega, vamos dizer assim, mais o espaço do globo. Ela consegue pegar quase que todo o globo, né? Mas ela tem um certo grau de distorção. Todas essas projeções têm. Quanto mais você se afasta da área que o cilindro toca o globo, mais é a distorção. Ou seja, perto do Equador, o cilindro está rente ao globo, então ali vai ter pouca distorção. Mas quando você vai para o norte, para o sul, para os polos, né? Aí você tem bastante distorção.
enfim, a projeção cônica, ela é boa, então, para você mapear os trópicos, tá vendo? Ou a região até ali chegando nos polos, né? O famoso círculo polar ártico ou antártico, né? Por quê? Justamente porque no cone você consegue ter essa área mais, vamos dizer assim, acima ali dos trópicos, mais bem representadas, né? E aí a distorção ela vai ficar mais alta no equador. Tudo bem, gente? No caso da projeção azimutal, ela tem uma ótima representação dos polos. Por exemplo, você está representando ali o polo norte, né, no exemplo aí, e como essa projeção aí está tocando o polo, vamos dizer assim, ela consegue representar muito bem ele. Agora, não chega quase a representar o Equador, tá vendo? O Equador, inclusive, seria o limite máximo aí que vocês estão vendo do mapa aí embaixo, né? A maior circunferência aí da parte de baixo seria o Equador. E aí você só consegue representar um lado do mundo também, né? Por todas essas razões, o que mais foi utilizado até então, e é o que a gente mais está acostumado, é a projeção cilíndrica, né? Porque ela consegue representar os dois lados do mundo e, vamos dizer assim, mantendo uma certa coerência, representando o norte e o sul com os mesmos erros, né? Só que tem uma questão também que foi interessante para os países do norte, porque o norte ele tem mais áreas de terra, podem perceber aí, e o sul a gente tem mais áreas de água, né? Então, o norte, estando distorcido, né, ele foi ampliado, vamos dizer assim. É como se o norte do mundo fosse maior do que o sul, né? Se vocês pensarem aí por essa projeção cilíndrica. Também tem a ver com aquela questão da Europa que a gente estava falando, né? Bom, só para vocês pensarem que também tem outra forma de representar o mundo. Esse aqui foi o Peters, que avançou um pouco mais. Em 1955, não, desculpa, 1885, ele criou essa outra projeção, né, cilíndrica, tentando corrigir um pouco os erros, né, de distorção, justamente do Mercator, né, que a gente tinha até... Ah, não, a gente ainda vai falar do Mercator, mas provavelmente se vocês já falaram aí de matemática com o Tiago, o Fernando, a Marília, a Ana, né? Alguma hora eles podem ter citado o Mercator ou em filosofia e história, mas o Mercator foi o que tinha feito o primeiro mapa e é o mais famoso, vamos dizer assim, cilíndrico, né? Que é esse aqui, ó. E ó como a Groenlândia, ela fica muito mais elevada do que ela realmente é, né? A sua área fica muito mais desproporcional. Olha aqui, ó, nesse mapa, né? Olha o tamanho dos Estados Unidos, da Rússia, e olha nesse mapa, como eles ficam maiores, né? É justamente porque o Peters, ele está dando uma ênfase maior justamente para a área, né? Ele não está se importando muito com as formas, com deixar as formas certinhas do jeito que ela é. Não, ele está se importando mais com a área. Então, tem uma distorção nas formas nesse mapa, mas que ele permanece ali bem próximo do que é as áreas de cada país. Tudo bem? Então, assim, a América, ela está mais ou menos na mesma quantidade de área que enfim, possível de reproduzir para os outros continentes, para a África e aí e por diante. E aí a gente consegue comparar melhor do que nesse mapa, que parece que ele está distorcendo mais. A Rússia fica muito maior do que ela é, né? A Groenlândia não é desse tamanho todo aí. Olha o tamanho da Antártida lá embaixo. Fica muito desproporcional, né? Mas o mapa do Mercator, ele mantém bem certinho os desenhos das formas. Os contornos, vamos dizer assim, os ângulos. O Mercator consegue equilibrar mais. E aí tem uma mistura dos dois, vamos dizer assim. As projeções hoje são muito mais tecnológicas, né? E a gente consegue, vamos dizer assim, fazer uma mistura do que seriam esses dois mapas. Esse aqui foi um terceiro mapa que eu não lembro a autoria dele, mas enfim, depois eu posso passar para vocês.
Então, ficamos dessa forma, né? As projeções, elas servem ali para representar o mundo, mas elas acabam distorcendo um pouco a realidade. A projeção cilíndrica, ela privilegia as zonas de baixa latitude, né? Perto do Equador, por exemplo, os paralelos ali, perto do Equador, né? Até os trópicos também. A projeção cônica, elas privilegiam as zonas de média latitude, né? A gente vai entender um pouco mais sobre o que seria essa média latitude, mas as áreas ali um pouco acima do trópico, né? Quase perto do círculo polar. E, por outro lado, tem a projeção plana, né? Ou azimutal, que ela privilegia mais o polo. Inclusive, é o símbolo da ONU. Não sei se vocês estão vendo aí do lado. O símbolo da ONU é uma projeção plana, azimutal ou polar. A projeção de Mercator, né, que a gente falou, que mantém, vamos dizer assim, as formas, né, e distorce mais as áreas, ela é considerada uma projeção conforme. Puta, como é que eu vou lembrar disso? Simples, mantém a forma, né? As formas se mantêm na projeção do Mercator. Então, ela é uma projeção conforme, certo? Agora, a de Peters, né, que ela mantém as áreas e distorce as formas, ela é uma projeção equivalente, tudo bem? A projeção de Mercator é melhor para a Europa, né? Ela valoriza mais os países do norte. E a de Peters valoriza um pouco mais os países do sul. Mari, alguma coisa que eu esqueci? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu só ia comentar isso mesmo, da questão de olhar nas duas projeções, porque acontece, né, com a América e com a África, principalmente, que a mudança é surreal, né, do Mercator para o Peters, assim, o quanto que há realmente um destaque muito maior para o hemisfério norte, né, de Mercator, né, que fica totalmente desproporcional do que é verdadeiramente. Uhum. A Milena tinha levantado a mão, já faz um tempinho, não sei se você Ixi, eu quer nem vi. falar. Fala aí, Milena. O senhor tinha falado sobre a América Latina, que é a junção da América Central e da América do Sul. E aí eu ia perguntar se o México, que está lá em cima, ele seria considerado América Latina também. Boa, boa, ótima pergunta. Inclusive um erro mesmo, né? Não é toda, não é bem dessa forma, porque tem gente que considera o México até como América Central, mas a maior parte das pessoas considera como América do Norte, né? Mas mesmo assim ele faz parte da América Latina, porque essa divisão de América Latina, ela não tem a ver com a localização, ela tem a ver com a nossa origem histórica, vamos dizer assim, né? Todos os países da América Latina, eles foram colonizados, vamos dizer assim, por países de língua latina, né? E a língua latina é justamente vamos dizer assim, tem origem no latim, né? Lá no Império Romano, enfim, essa língua que era praticada ali em Roma. E aí, no nosso caso aqui, a Espanha e Portugal, né, ambos ali na Península Ibérica têm essa origem, né, da língua no latim. Tudo bem, Milena? Tudo bem, sim, entendi. E aí outra pergunta sobre essa projeção cartográfica agora, que eu não entendi como é que tem essa mudança tão grande, né? Como a América e a África ficam tão maiores nessa outra projeção e tão menores nessa primeira. Uhum. Justamente por essa dificuldade de você transformar algo que é em 3 dimensões, que ele tem, vamos dizer assim, uma angulatura, né? Os continentes ali, eles não são retinhos, assim, né? Eles têm um ângulo ali que tem a ver com o ângulo da Terra. E quando você transforma isso num papel, não tem jeito de não distorcer, né? E aí são técnicas que ambos utilizaram para tentar reproduzir isso de uma forma mais fiel. O Mercator, que naquela época talvez era o mais interessante para eles, ele privilegia, então, vamos dizer assim, manter o desenho dos continentes, né? Manter o desenho do continente.
E aí, a ideia dele é, enfim, utilizar a projeção cilíndrica, né? Que é essa que vocês viram ali, mas quando tiver algum tipo de distorção, ele privilegiar as formas ali, né? Os ângulos ali. Agora, quando ele termina esse mapa e vê que tem uma distorção de área, ou seja, ele sabe que a Groenlândia não é maior do que a América do Sul, vamos dizer assim, né? Só que a forma da Groenlândia tá preservada, né? Os contornos da Groenlândia está preservado e ela está muito distorcida porque ela está longe do Equador. E isso a projeção cilíndrica faz mesmo, né? O que o Peters faz é tentar corrigir, com a técnica que ele utiliza, essa mega distorção nas áreas polares, vamos dizer assim, nas áreas mais ao norte e mais ao sul, né? E para você corrigir essa distorção, ele acaba tendo que sacrificar, vamos dizer assim, o ângulo das coisas, né? Então, se você pegar o desenho da África ali, não é muito bem o desenho que a gente está acostumado a ver, né? Porque tem uma certa distorção mesmo do desenho, né? Das formas, para ele manter a área, né? Então, para ele manter que o continente africano ele é maior, por exemplo, do que a América do Sul, é maior do que a América do Norte, enfim. E isso gerou outro tipo de distorção, vamos dizer assim. Agora, o jeito que eles construíram mesmo essas projeções, qual é essas técnicas, né? Aí me foge um pouco. Agora a gente pode ver se a Mari sabe, Mari, alguma coisa que explica, né? Essa tamanha diferença. Não, eu não sei também não. Mas eu acho que o que eu gosto de pensar, assim, para associar essa questão das projeções, é um pouco complexo, mas vou tentar explicar. Assim, imaginar que essa bola, né, entre aspas, aí, que seria o globo, imagina como se ela tivesse inteirinha pintada, com uma tinta fresca, assim, e aí você fosse embrulhar ela com uma cartolina, né? Se você embrulhar ela com a cartolina na cilíndrica, e aí essa tinta fresca, ela só vai grudar na parte que seria a parte mais central, né? Que é essa parte ali da linha do Equador. Então, os trópicos e a linha do Equador, ele vai embrulhar, vai ficar ali no papel. Agora, a região dos polos já não vai, porque não encosta. Se a gente fizer um cone, né, na projeção cônica, e fizer um cone com essa cartolina e colocar em cima desse globo, dessa bola, você vai conseguir uma parte dele, né? Que seria uma meia banda, assim. E a outra parte não, que seria do Equador para baixo. E aí a plana e a azimutal, a mesma coisa, só que daí você está encostando em uma parte só. Então você tem só uma parte dessa cartolina que vai ficar manchada com a tinta. Então eu gosto de fazer essa associação porque ela me ajuda a pensar por que há essa distorção, sabe? Porque daí o que não encostar, por exemplo, na cilíndrica, né, vai ter uma distorção maior. Que realmente aí eu vou ter que fazer o resto do desenho que me sobrou na mão, né? Assim, nessa comparação mais tosca, assim. Mas para a gente pensar como que realmente não tem como transformar esse 3D numa coisa que é 2D, né, que é o papel, sem sofrer algum tipo de alteração.